Hebreus 11, 23, depois a gente vai para o texto referência. Diz assim: foi pela fé que os pais de Moisés, pais de quem? Moisés. Quando ele nasceu, o esconderam. O que eles fizeram? Esconderam. Por quanto tempo? Durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. O verso de número 27 diz assim: foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei. E ele continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Ele não teve medo porque era como se ele estivesse vendo o Deus do invisível. E eu quero que você abra comigo Êxodo. E eu vou falar o capítulo de número 3. Mas para isso eu preciso contextualizar com vocês o capítulo 1, o capítulo 2. Vocês conseguem me ouvir? Posso fazer essa introdução com vocês? Amém? Nós vamos falar a respeito de uma mulher, Joquebede, que usou toda a sua capacidade, habilidade, todo o seu senso comum. E através da oração, através da busca, ela conseguiu fazer com que o seu filho, ele fosse liberto de um decreto feito por Faraó. Eu estou falando de uma mulher incrível na Bíblia Sagrada. E nós vamos contextualizar o capítulo de número 1. Capítulo de número 1 vai dizer que aquele povo hebreu que estava refugiado no Egito, ele multiplicava. Ele fazia o que, gente? Multiplicava. E Faraó, ele colocou no seu coração medo, um pavor, porque aquele povo hebreu, ele estava se multiplicando. O interessante é que o capítulo de número 1, lá em Êxodo, que a gente acabou de ler, vai dizer lá no verso de número 5, que José, ele vai entrar no Egito e vai entrar com aproximadamente 70 pessoas. 70 pessoas, e ali eles começam a aumentar toda a sua descendência. O interessante é que quando eles vão fazer a travessia do deserto, saindo do Egito e atravessando o Mar Vermelho, aquela população já não era mais de 70 pessoas. Segundo estudiosos, aquele povo que vai atravessar o Mar Vermelho, ele tem aproximadamente 2 milhões de pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui? É que aquele povo, mesmo debaixo de um decreto de Faraó, aquele povo crescia. Aquele povo estava sendo maltratado por Faraó e mesmo assim o povo crescia. Sabe por quê? Porque quando o projeto ele é de Deus, escute isso, quando o projeto é de Deus, nada para o crescimento. Lembra que nós começamos esse culto, essa palavra, essa pregação, essa ministração, dizendo que Deus vai fazer daquilo que é comum tornar-se extraordinário. Gente, o crescimento daquele povo não tinha ninguém que pudesse deter. O interessante é que a primeira coisa que Faraó pensa em fazer é maltratar o povo. E aí ele começa aumentando a carga de trabalho, ele começa a fazer com que aqueles hebreus não tenham mais regalia, eles tinham agressões físicas, agressões psicológicas, e mesmo assim, sob pressão, aquele povo crescia. Deixa eu te dizer, o cenário deles não era favorável. Escute isso, o cenário daquele povo não era favorável, e mesmo assim, aquele povo crescia.
Por que você tem olhado para o cenário que você está inserido e está dizendo: como eu vou vencer? Ei, é sob pressão que o crescimento vem, que as coisas acontecem, que Deus abre o caminho e faz uma estrada no meio do seu grande desafio. Aquele povo estava sendo maltratado, só que mesmo assim, aquele povo, ele continua a crescer. O interessante é que se você for estudar a fundo a respeito do capítulo 1, você vai entender que os egípcios, eles eram em grande número. Eles tinham um poderio bélico. Ou seja, eles eram mais poderosos, eles tinham arma, eles tinham recebido treinamento. E agora, gente, eles vão estar temerosos com o quê? Com os hebreus. Quem que eram os hebreus? Um povo simples. Um povo que não tinha armamento. Sabe o que os hebreus sabiam fazer? Plantar. E é assim na sua história. O inimigo olha para você e ele sabe que o projeto na sua vida é grande demais. Por isso ele está tentando te parar. Por isso ele está tentando arrumar alguma forma para te prender. Sabe por quê? Você, na direção certa, você é um desafio para Satanás. Ei, quando Deus, Ele entra na sua história e promove o seu crescimento, nada, eu estou dizendo nada, vai conseguir te parar. Mas para isso nós precisamos de um posicionamento correto. E aí o faraó então olha o crescimento daquele povo e ele diz: olha, eu preciso fazer um decreto. Eu preciso colocar alguma coisa que vai impedir o crescimento deles. E aí ele vai lançar o decreto. Qual que é o decreto? Todo filho, homem, que nascer, ele precisa morrer. E eu comecei a entender, mas por que não mata a menina? Porque essa é a menina que vai gerar. Porque a mulher, ela vai ser receptora. E o homem, ele vai ser o reprodutor. Para isso então, o faraó pensa e ele vai arquitetar um plano miraculoso. Onde ele vai dizer: olha, a partir desse momento, todo menino que nascer, ele precisa morrer. Porque assim ele estaria extinguindo toda forma de esperança. Na Academia de Mulheres eu já ministrei uma aula que nós falamos a respeito de cifrar e puar. Na academia eu disse que o diabo é como se ele fosse uma casa, o faraó é como se fosse uma casa vazia, ocupada pelo inimigo. E nós somos os responsáveis por abrir brechas. Toda vez que eu abro uma brecha, Satanás vem e entra pela brecha que eu deixei aberta. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui e Ele está liberando sobre a sua vida. Abra a porta para eu entrar. Feche as brechas e deixe a porta aberta para eu entrar. Porque toda vez que eu chego em uma casa, eu transformo o que é comum em extraordinário. Toda vez que eu entro em uma família, eu transformo aquilo que é comum em extraordinário. Toda vez que eu entro em um projeto, eu transformo aquilo que é comum em extraordinário. Ei, você está aí me ouvindo? Só que o mais interessante é que Faraó, gente, ele esqueceu que sobre aquele povo hebreu existia uma palavra, pastor. Faraó não tinha conhecimento que sobre aquele povo existia uma promessa. Ei, você que está me ouvindo aí, você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre os seus negócios? Você tem uma promessa de Deus? Então não se preocupe com a geografia que você está ocupando agora. Se você tem
um projeto, uma palavra, uma promessa que veio dos céus, nada vai impedir o que o céu já determinou sobre a sua vida. Ah, se eu tivesse aí no seu lugar, já estava pulando, adorando, levantando as mãos. Ei, esse povo, gente, tinha uma palavra. Onde? Gênesis 12, verso de número 2. Vai dizer o seguinte: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Era pequena? Não era grande. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Ei, aquele povo, ele tinha uma palavra. Se você tem uma palavra, você precisa caminhar na direção certa para você alcançar o destino profético que o Senhor já liberou sobre a sua história. O decreto já tinha sido lançado, a estratégia política já tinha sido instaurada. Para fazer o que, pastora? Parar o crescimento de um povo que tinha uma palavra. Ei, se você tem uma palavra, ninguém consegue te deter. Ei, se você tiver uma palavra, uma promessa, nem que o seu cenário não esteja cooperando, você vai alcançar aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Aleluia! Esse povo tinha uma palavra. Ei, a sua história de dor, ela é só um indício do tamanho do milagre que Deus ainda vai fazer na sua história. Ei, eu vou repetir para você adorar. O indício, a história da sua dor, ela é somente um indício. Ela somente está indicando o tamanho do milagre que Deus vai operar na sua vida. Você crê nisso? Adore ao Senhor. Diga, papai, obrigado, Senhor. Obrigado, porque muitas vezes eu pensei em desistir, mas agora eu sei que o Senhor irá operar um grande milagre. Aleluia. Quanto mais pressão, mais crescimento. Só que aí, gente, no capítulo 1 ainda, eu só estou no 1. Capítulo 1 ainda vai contar a história de duas mulheres. Duas mulheres tementes a Deus. Duas mulheres que carregavam uma unção. Sifrá, que significa bonita, e Puá, que significa luz. Em outras versões você vai encontrar Pua ou Puá. Essas mulheres, gente, seriam utilizadas como uma extensão do projeto miraculoso de Faraó. Só que, como eu disse para vocês, uma mulher posicionada, uma mulher ungida, uma mulher temente ao Senhor, ela não vai ouvir a voz de Faraó, ela vai ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Amém, mulheres? Glória a Jesus. E aí essas mulheres, então, gente, elas eram acionadas quando as hebreias entravam em um trabalho de parto. Quando elas iam dar à luz, entrava a ação das parteiras. E elas tinham uma função muito importante, que era trazer à vida aquele que tinha sido gerado. Só que Faraó pensa, olha, eu não consigo acessar a casa das hebreias. Então eu preciso utilizar quem? As parteiras. As parteiras, elas vão entrar, vão matar todas as crianças que nascerem do sexo masculino, e o meu decreto, aquele que eu pensei miraculosamente, ele vai ter sucesso. Só que, gente, Faraó, ele tinha o comando do Egito, mas somente as parteiras acessavam as casas. Escute isso. Faraó tinha o comando, mas somente as parteiras
acessavam as minúcias. Faraó estava pensando: meu decreto vai ter sucesso. Porém, existiam duas mulheres tementes a Deus. E o interessante é que quando ele percebeu que alguns meninos estavam morrendo, mas que o seu decreto não estava tendo tanto êxito, ele chama elas. O que está acontecendo? Sabe qual foi a resposta? É porque as hebreias, elas são fortes demais. Como elas são fortes demais, os meninos nascem antes de chegar. Ei, deixa eu te falar, quando é projeto de Deus, ele cresce sem ajuda, ele cresce sem visibilidade, ele cresce sem ação humana. Por quê? Porque é um projeto de Deus. Ei, você é um projeto de Deus nessa noite, e você veio aqui para ouvir uma voz do Senhor, e Deus está te dizendo: eu sou contigo, vou fazer crescer, vou fazer dar certo, vou te dar vitória, vou fazer um milagre na sua história. Não dependiam da mão do homem, mas elas dependiam da mão de Deus. E quando Deus está no negócio, dá certo. Quando Deus está no negócio, cresce. Quando Deus está presente, tudo vai bem. Aleluia. E aí nessa noite eu pergunto para você: qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Faraó ou a voz de Deus? Deus, Ele está te convidando nessa noite para que você possa ser parteira, se você for homem, parteiro de sonhos, de vida, de projetos. Quantas vezes a gente mata o sonho do outro? Quantas vezes a gente ouve o que o outro tem a nos dizer e a gente diz para ele: olha, é grande demais o teu sonho. Olha, não vai dar certo, você está pensando, você está sonhando grande demais. Ei, seja parteira, parteiro de sonhos, de vida e de projetos seus e do seu irmão. Cadê o glória? Glorifica aí. Diz assim: eu sou parteira, eu sou parteiro de sonhos, de vida e de projetos. Você pode repetir isso? Eu sou parteira de sonhos, de vida e de projetos. Aleluia. Na academia tem uma frase que eu falo com as mulheres, é que a vontade de Deus, ela vai ser soberana. Só que Ele vai estar sentado na plateia, contemplando os capítulos da sua história e vendo as suas decisões diante dos faraós que vão se levantando na sua vida. Não é isso? A vontade dele é sempre soberana. E ele vai estar sentado na plateia, olhando você, diante das decisões que você precisa tomar, quando o gigante se levanta na sua história. Ei, Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele está te contemplando. Deus, Ele sabe da sua vida. Ele sabe da sua história. Aleluia. Qual é a voz que você tem ouvido nessa noite? Faraó ou a voz do seu Deus? Aleluia. Não negocie o inegociável. Seja um homem, seja uma mulher que traz vida aos sonhos, aos projetos, aquilo que o Senhor confiou na sua mão. É só a introdução, tá, pastor? Após o decreto, gente, após o decreto, no capítulo de número 2, vai dizer que um homem e uma mulher da tribo de Levi, como chamava o homem? Arão, e a mulher Joquebede, eles vão se casar. E o verso de número 2 vai dizer que essa mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Eita, agora surgiu um problema. Eles estavam debaixo de um decreto. A mulher agora se casa, os dois são hebreus. A mulher agora gera, e o menino que vai nascer é do sexo masculino. Só que
a gente precisa mudar a perspectiva, o foco do nosso olhar. Muitas vezes, o problema é apenas uma solução. Tem muitas soluções, escute isso, anote isso. Tem muitas soluções que vêm para a nossa vida embrulhados como se fossem problemas. Anotou? Tem muitas soluções que chegam para a nossa história como se fossem problemas, Jéssica. Como se fossem problemas. Mas na verdade é a solução. Por que que era a solução? Aquele menino seria quem, gente? O libertador. Aquele menino, gente, que estava debaixo de um decreto de morte, ele seria o libertador daquela nação. Então aquilo não era um problema. Sabe, Deus vai enviar para você as maiores soluções da sua história embrulhados em problema. E agora a Joquebede então está gerando menino. Na verdade ela não está gerando um menino comum. Joquebede está gerando a solução dos problemas daquele povo. E aí o verso de número 2 vai dizer o seguinte: que o menino ele era muito bonito. E então ela o escondeu. Ela escondeu o menino durante 3 meses. Tem coisa que quando está nascendo é precioso demais, pastora Maíra. E aí como é precioso demais, a gente precisa esconder. Sabe, é precioso demais para expor. É precioso demais para mostrar. Ele precisa ainda ganhar vida. Ele precisa ainda ganhar forma. E aí durante 3 meses ela vai escondê-lo. Escute isso. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Você pode adorar aí? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. 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 Podem se assentar. Nós estamos na introdução ainda. Podem assentar aí. Adorando ao Senhor. Aleluia. Esconda no Senhor. Quando a gente não tiver ainda força para ser exposto, o Senhor vai nos esconder. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa ainda de um alimento mais forte, de um cuidado melhor. E aí Ele nos esconde. E aí eu volto a dizer, como eu já disse em outras pregações, não fale os seus grandes projetos daquelas pessoas que não têm estrutura para ouvir o que Deus vai fazer na sua história. Essa mulher, se ela tivesse nos dias atuais, será que ela poderia divulgar lá no Instagram? Recebi um menino, será que ela poderia? Será que ela poderia divulgar em outdoor dizendo, olha, gerei um menino? Não, ela precisou manter aquele projeto, mesmo que fosse de Deus, escondido. Só que o verso de número 3 vai dizer assim, aleluia, como não podia escondê-lo por mais tempo. Sabe por quê?
Porque quando o projeto é de Deus, ele vai crescer, Ernesto. Quando o projeto é de Deus, não vai ter como parar o crescimento. Quando o projeto é de Deus, ele vai crescer de uma forma tão absurda que nada vai conseguir parar. E aquela mulher estava olhando e estava dizendo: eu tenho um projeto, e esse projeto agora está crescendo, e eu não posso mais escondê-lo. E às vezes você está aí sentado, se questionando, dizendo: parece que eu estou escondido, parece que Deus não está me vendo. Ei, o Senhor, Ele está fazendo você crescer no anonimato. Aquele menino não era conhecido, mas ele estava crescendo. Aquele menino era um projeto de Deus, e mesmo no anonimato, ele estava crescendo. Ei, o Senhor está promovendo aí dentro de você um crescimento, porque se esse projeto seu é de Deus, ele vai crescer. Se esse ministério aqui é de Deus, vai crescer. Se aquilo que você colocou diante do Senhor é de Deus, vai crescer. Ei, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a estação. Se é de Deus, vai crescer. E a própria palavra do Senhor, ela vai nos dizer: olha, busque primeiro o reino de Deus e o quê? A sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas, tudo aquilo que te preocupa, as demais coisas, aquilo que você tem pedido, as demais coisas, o que vai acontecer? Serão acrescentadas. Ah, Jesus, se eu tivesse aí, já tinha pulado. Ah, Jesus, aleluia. Sabe, quando o projeto é de Deus, mesmo escondido, ele vai ganhar forma. Deus, ele vai superar as suas expectativas. Não atrele o seu crescimento com visibilidade humana. Ei, deixa eu dizer para vocês, Deus, ele não precisa de divulgação, de um Instagram, de um Facebook, para promover o crescimento. Ele pode promover visibilidade, mas crescimento vem da parte do Senhor. Sabe, tem momentos da sua vida que você vai até onde a sua habilidade pode te levar. Sabe, eu sou a favor de estudos, eu sou a favor de faculdade, mestrado, doutorado, PhD, tudo isso. Mas tem um momento na sua história que você vai conseguir ir até onde a sua habilidade pode te levar. Depois disso, é só o Senhor. Sabe, então, se esse projeto é de Deus, se você está cuidando dele com excelência, você vai usar todas as suas habilidades, mas vai chegar um tempo onde Deus, ele vai permitir você buscá-lo e devolver esse projeto para ele. Ele vai dizer: agora é comigo, agora eu faço crescer, agora eu faço crescer, agora eu faço crescer, agora eu vou superar as suas expectativas. Ei, não olhe para o seu cenário preocupado com o que Deus vai fazer. Se é de Deus, meu irmão, se prepare, porque aquilo que não penetrou coração humano é o que Deus tem preparado para o seu coração. Aleluia, aleluia. Ei, você não está sendo esquecido, você está sendo preservado. Logo, aquilo que você tem em mãos vai ganhar uma proporção que você não vai conseguir mais escondê-lo. Gente, se Joquebede tivesse dito: olha, eu vou permanecer por mais um tempo com esse menino escondido dentro da casa dela, ela estaria comprometendo todo um projeto de Deus. Tem hora que com as nossas mãos a gente estraga o projeto, porque Deus está dizendo: olha, me entrega, olha, me convida para entrar aí, me convida para entrar na sua casa, me convida para entrar nos seus planos, me convida para entrar nos seus projetos, e a gente está segurando. Quanto mais a gente segura, mais a gente atrapalha.
projeto de Deus. E Deus está dizendo, olha, chega um momento que você não é capaz mais de preservar. Chega um momento que você não é capaz mais de cuidar. E você precisa devolver o governo para aquele que é soberano, para aquele que é o Rei dos Reis, para aquele que é o dono de todas as coisas, e Ele sabe fazer melhor do que eu e você. E aí a palavra vai dizer que ela prepara um cesto com todos os recursos que ela tem, coloca o menino, fecha o cesto, coloca ele nas águas do rio Nilo. Verso de número 4 vai dizer que a irmã do menino ficou de longe para ver o que poderia acontecer. E agora eu quero que você leia comigo. Verso de número 5 vai dizer: a filha do rei do Egito foi até o rio e ela estava tomando banho, enquanto as suas empregadas, ou em outras traduções, enquanto as suas donzelas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu. Agora deixa eu te perguntar, o pastor está dizendo, olha o de repente de Deus. Deixa eu perguntar algo para você. As donzelas eram em maior número? Elas estavam à margem, não estavam? Porém, quem viu o menino? A filha do rei do Egito, a filha de Faraó, viu um menino. Sabe por quê? O projeto de Deus, ele não expõe para qualquer pessoa. O projeto de Deus, ele é entregue para quem pode cuidar, para quem pode financiar, para quem pode fazer crescer, para quem pode cuidar. Se Deus liberou sobre a sua história um projeto que é dele, ei, despreocupa, porque Ele vai cuidar. Ele já te capacitou para isso e Ele vai fazer crescer. Tinha até mais gente lá, mas Deus mostrou para a pessoa certa, para a pessoa que tinha possibilidade de mantê-lo vivo, para a pessoa que poderia financiar o projeto de Deus. 2023, sobre essa igreja, é o ano dos céus abertos. 2023, sobre a sua história, é o ano que Deus vai dar a possibilidade de você conectar com as pessoas certas. É o ano que Deus vai trazer sobre a sua vida as pessoas estratégicas para cuidar daquilo que Deus já te deu. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Toda vez que Deus ele decide te tirar de um lugar para te levar para um próximo nível, Ele não vai te dar coisas. Anote isso. Quando Deus ele fizer você avançar para um próximo nível, Ele não vai te dar coisas. Sabe o que Ele vai fazer? Te apresentar a pessoa certa. Eu acho que você não entendeu. Quando você for para um próximo nível, sabe o que Deus vai fazer? Ele não vai te dar coisas. Ele vai te apresentar a pessoa certa para financiar os projetos que Deus já colocou no seu coração. Sabe, Moisés, ele tinha sido apresentado para a pessoa certa. Moisés tinha sido apresentado para a filha do rei, para a filha de Faraó. Não era para as donzelas, senão elas não conseguiriam mantê-lo vivo. 2023, Deus vai te mudar. 2023, Deus vai fazer você avançar para um próximo nível. E para isso, Ele vai te conectar com pessoas certas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe, tem gente que está dizendo, olha, eu tenho pastora projetos, mas parece que eu não tenho recurso. Levante sua mão em nome de Jesus. O recurso que você precisa vai vir do Senhor.
Sabe por quê? O que o céu já determinou sobre a sua vida. A terra precisa somente obedecer. Ei, está vindo recurso do céu sobre a sua vida. Está vindo recurso do céu sobre a sua história. Está vindo recurso. Sabe por quê? Ouça isso. Haz o que houver. Venha o que vier. Irá prover de novo. Ele vai fazer de novo. A tempestade, o vento não vai parar. Deus vai fazer de novo. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Você pode louvar? Eu creio em ti, eu não vivo no que vejo, eu vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Aleluia. Pode se sentar, nós estamos só introduzindo a palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ei, não perca tempo com pessoas que não combinam com seu destino profético. Anote isso. Para 2023, eu não posso mais perder meu tempo com pessoas que não combinam mais com meu destino profético. Você precisa das pessoas certas para acessar o ambiente certo para aquilo que Ele vai liberar sobre a sua história. Ei, para você acessar tudo que você precisa ser acessado por pessoas certas, em ambientes certos. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, Aleluia. Sabe o que eu aprendo? Moisés, no colo de Joquebede, ele era quem? Escravo. Moisés, no colo da filha de Faraó, ele era príncipe. Pegou? Moisés acessado com a pessoa certa. Moisés saiu da escravidão para ocupar uma posição que era dele. Ei, não perca o seu tempo fazendo conexões com as pessoas que não são certas para você acessar o próximo nível. Aleluia, Jesus. E aí Joquebede então coloca o menino no rio. A filha então de Faraó vai ver o menino. Miriam, sua irmã, ficou de longe olhando.
Quando ela pegou o menino, ela sabia que aquele menino era um hebreu. A sua irmã logo chega e diz: olha, eu conheço alguém que pode amamentar esse menino. Você quer que eu a chame? E a filha de Faraó diz: por favor, chame logo essa mulher. Gente, é normal filha de Faraó pedir alguma coisa? Não, mas deixa eu te falar. O que é comum é só comum porque a presença ainda não entrou. Mas quando a presença de Deus entra na casa, nos projetos, na família, o que era comum se tornou extraordinário. Aleluia! Aleluia, Jesus! Meu Deus! E aí agora, gente, a maior interessada de manter aquele menino vivo era quem? A sua mãe, Joquebede. Só que agora, além de cuidar, aquela mulher vai ser recompensada, aquela mulher vai ser assalariada, até a sua vida vai ser transformada financeiramente, porque aquele menino foi acolhido por uma pessoa certa. Ei, busque primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas na sua vida, na sua história, na sua família, elas serão acrescentadas. Ei, mas eu preciso liberar algo para você. Esse projeto, ele vai voltar, Juliana, não de qualquer forma. Esse projeto vai voltar com proteção, provisão e destino. Esse projeto vai voltar protegido, porque é da filha. É um projeto que Deus entregou agora para a filha de Faraó. Ela tem então uma proteção com esse menino. Ele volta então com provisão. E ele vai voltar com o quê? Com destino. O projeto voltou para a mãe com proteção, provisão e destino. Ele voltou para a mãe de uma forma diferente, com algo muito maior. Sabe por quê? De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre vai te dar, vai te devolver, não da forma que você entregou para Ele. Ele vai devolver com abundância, com prosperidade, com crescimento. Ah, meu Deus, eu acho que você não entendeu. De Gênesis a Apocalipse, Deus, Ele faz diferente de nós. Ele devolve o projeto para aquela mulher, não do mesmo jeito. Ele devolve o projeto para ela agora com provisão, com proteção e com destino, porque Ele sabe crescer, Ele sabe superar a minha e a sua expectativa. Aleluia. Só que muitas vezes a gente tem medo. A gente tem medo de devolver as coisas que o Senhor nos pede. Quantos de nós já ouvimos o Senhor: me entrega, e a gente está assim: deixa comigo que eu sei cuidar, deixa comigo. Quem sabe o seu casamento só está assim porque até agora a mão do Senhor não entrou. Quem sabe o seu filho, a sua filha só está assim porque a mão do Senhor não entrou. Quem sabe a sua situação só está assim porque você ainda não entregou para Ele. Aí devolve. Devolve, porque Ele sabe fazer muito melhor do que eu e você. Sabe, tira esse medo. Então me tira o medo. Isso. Que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você. Eu que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você.
maior do que eu e você. Ai, Jesus. Aleluia. E o interessante é que Deus, ele não livrou Moisés da morte só por causa de Moisés. Deus livrou Moisés da morte por causa de uma nação. Deus, ele não vai agir em prol de uma pessoa. Deus vai agir em prol de uma nação. Ei, as coisas não começam e param em você, é através de você. Aleluia. E aí, continuando, gente, Moisés, ele vai crescer 40 anos no palácio. Quanto tempo? 40 anos. Até que de repente ele comete algo. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele vai e mata. E aí, como ele matou, ele foge. E aí ele vai fugir. E ele vai viver longe do palácio mais 40 anos. Gente, Moisés, ele foi amassado, Moisés, ele foi moído, Moisés, ele foi desconfigurado, Moisés, ele foi formatado, porque ele passou 40 anos de bonança, mas agora 40 anos na escassez. Mas deixa eu te dizer, em qualquer estação, Deus estava presente. Em qualquer momento, em qualquer geografia, Deus está presente. Aleluia. Consegue me ouvir mais um pouquinho? Que a gente não chegou nem no capítulo 3. E aí, gente, o interessante é que no capítulo 3 vai dizer o seguinte: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jétro. Quem era Jétro? Seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, um monte sagrado. Deixa eu te falar, ele passava todos os dias naquele caminho. 40 anos, pastor Idalina, passando no mesmo caminho. Como eu disse, Moisés estava sendo provado, Moisés estava sendo refeito, Moisés estava sendo configurado de novo aos moldes do Senhor. Só que parecia que aquele caminho, como ele conhecia há 40 anos, parecia que Deus não ia falar mais com ele. Parecia que tudo era comum. Parecia que nada ali era novo. Só que aí Deus vem e, como eu disse para você, Ele supera a minha e a sua expectativa. Aquilo que era comum vai se tornar extraordinário. Repita comigo, o que é comum? Até Deus entrar, se torna extraordinário. E aí, gente, o verso de número 2 vai dizer o seguinte: ali o anjo apareceu para Moisés no meio de uma sarça. E o pastor, antes de subir aqui, ele pediu para cantar um hino relacionado com a sarça. Eu falei, obrigado, Jesus, pela confirmação da palavra. Sabe, Moisés passava naquele trajeto 40 anos, mas teve um dia que o anjo do Senhor, e toda vez que você estiver lendo a Bíblia e aparecer anjo com a letra maiúscula, é a manifestação de Deus. O anjo do Senhor vai aparecer a ele para fazer algo novo, algo que não era mais comum. Apareceu no meio de uma sarça. E a sarça estava como? Como que estava a sarça? Pegando fogo. E não se consumia. Deus, Ele está dizendo, olha, eu ainda vou fazer uma coisa nova. Mesmo que você já perdeu a esperança, mesmo que você está cheio de fraturas, mesmo que você esteja olhando o seu cenário e está dizendo, acredito que o Senhor não vai fazer de novo.
Ele veio aqui hoje para te dizer, Ele vai fazer novo todas as coisas. Ele pode te surpreender essa noite. Ele pode fazer algo extraordinário. Ele é especialista. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver Ei, aquela sarça era algo comum, desde que não tinha a presença de Deus. O local é até comum, mas quando Deus se manifestar nele, depois que Deus entra, o que era comum se torna extraordinário. Sua casa, Ele vai fazer isso na sua família, Ele vai fazer isso nessa igreja, Ele vai transformar aquilo que era comum em algo extraordinário. O que era comum agora já se tornou extraordinário. Deus entra no meio, sabe por quê? Porque a manifestação dele deveria ser no meio. O meio representa o principal. O meio representa o ponto de equilíbrio. O meio representa o ponto central. E aí eu encerro a ministração dizendo o seguinte: Ezequiel, capítulo 37, vai dizer que ele é levado para o meio do vale de ossos, eles estavam sequíssimos. Abacuque 3:2 vai dizer: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Salmo 22:3 vai dizer que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Aleluia. O meio tem que ser ocupado só por Ele. Eu quero convidar você a ficar sobre os pés.